Criando conexão. Nessa aula de hoje, vou estar passando para vocês uma técnica que eu utilizo aqui em meus atendimentos de forma presencial, que é a técnica de rapport, que vem da PNL, Programação Neurolinguística. Dessa maneira eu consigo estar conectando com as crianças autistas, eu consigo estar cada vez mais próxima delas, eu consigo fazer com que elas realizem as atividades que eu peço para elas, eu consigo que minha voz de comando, por exemplo, ela tem um objetivo para as crianças. Então, essas técnicas de rapport vou estar passando para vocês, pais de filhos autistas, para vocês estarem se conectando com seus filhos. Quando vocês estarem pedindo para eles realizarem uma atividade, uma brincadeira, por exemplo, quando vocês estarem realizando, ou melhor, pedindo para eles colocar um prato sobre a mesa, um talher, segurar um copo. Então, como vocês se conectar com eles, como vocês pedir para eles, por exemplo, em um momento que a criança está em crise, como vocês está se controlando, está se comportando nesse momento, está entendendo o que está passando por trás do seu filho, melhor dizendo. Então, essa técnica de rapport vai ser fundamental para vocês criarem essa conexão com as suas crianças, adolescentes. Vou citar um exemplo. Quando acontece aqui na academia, quando a criança vem pela primeira vez, por exemplo, eu deixo ela entrar na academia, conhecer o ambiente, se familiarizar, mas já no momento que ela entra na academia, eu já começo a seguir os passos dela. Por exemplo, quando ela vai lá, pega uma bolinha azul, eu vou lá também do ladinho dela, com aquela tranquilidade, aquela calmaria, eu pego uma bolinha também, começo a olhar, passar a mão, analisar. A criança depois vai lá, pega um bambolê, eu vou lá, caminho devagarinho, pego um bambolê, jogo para cima, seguro. Então, automaticamente eu começo a criar essa conexão. Na sequência, a criança vai lá, pega um conezinho, eu vou lá, pego um conezinho, pego dois, começo a bater um no outro também, a criança começa a dar uma olhadinha. Depois eu vou lá na cama elástica, no trampolim, eu começo a dar uns pulinhos também e a criança começa a olhar, ver isso ali interessante. Depois eu vou lá em cima de um caixote, eu subo em cima do caixote, eu dou um pulo ou eu desço, dependendo, eu já faço a avaliação da criança para ver o seu nível de desempenho também, né? E as necessidades. Então a criança já começa a olhar isso ali, já começa a ver que eu tenho o mesmo objetivo do que ela. Ela já começa a se soltar um pouco mais comigo, já começa a gente criar essa conexão. Daqui a pouco eu vou lá, pego uma bola de vôlei, por exemplo, fico quicando no chão e depois eu entrego para a criança, mostro para ela, chamo ela, ela vem, pega a bola. Depois eu vou dou uma caminhadinha pela academia, pego um espaguete, aqueles isopor de piscinas, por exemplo, espaguete, macarrão, depende como vocês chamam. Começo a bater na parede, a criança, depois eu entrego para a criança, vem ali e pega. Então, em menos de 10 minutos, eu consigo criar uma conexão direta com a criança, fazendo com que ela interaja comigo, sinta-se à vontade, e realize todas as atividades junto comigo, porque ela vai começar a ter segurança comigo. É isso que eu preciso fazer. Ela se conectar comigo e ter essa segurança comigo, certo? Para poder realizar as atividades e fazendo com que isso não seja algo agressivo para ela, por exemplo. Fazendo com que ela não tenha esse tipo de entendimento. Isso vocês vão estar aplicando na casa de vocês, vocês pais. Por exemplo, vocês vão sentar lá, vão colocar lá no tapete da sala várias pecinhas de Lego e vão pedir para o seu filho, seja o seu filho que é verbal ou não verbal, ou de 2 anos de idade, ou de 15 anos de idade, vocês vão pedir para eles montar as pecinhas. Alguns vão montar, a maioria não vai montar, a maioria vai montar 2, vai sair dali. Por quê? Vocês não criaram nenhum tipo de conexão com seus filhos, vocês só pediram. Então, vocês pediram, mas muitas vezes ele tá nem aí, ou ele nem entendeu o que vocês pediram, ou ele tá nem aí. Por quê? Vocês precisam fazer uma conexão, vocês precisam sentar ali,
mostrar para eles a forma de montar as pecinhas, convidar seu filho, sentar ali do lado, interagir com ele, pegar as pecinhas, vocês pais têm que pegar as pecinhas nas mãos, montar um castelinho, aos poucos, e pedir para o seu filho também montar. Daqui a pouco vocês vão lá, pego várias bolinhas e tem que colocar num cesto, por exemplo. Então não é só pedir para o seu filho, e sim você ir lá mostrar, você pegar a bolinha e começar a analisar. O seu filho não faz isso, o seu filho não pega o objeto, começa a analisar, começa a falar com o objeto, vocês também têm que fazer isso. Vocês precisam entender essa necessidade, essa fase de aprendizagem dos seus filhos. Então, se o seu filho pega uma bolinha, o objeto começa a falar, você vai do lado dele, pega a mesma bolinha, começa a falar, começa a analisar, depois dá para a sua criança, para ela, depois você vai lá, pega um chinelo, começa passar na mão, começa a olhar também, criar essa conexão, dá para o seu filho. Então são coisas simples que vocês vão começar a se conectar. É um pouquinho difícil, sim, mas depois que vocês aprenderem essas maneiras de conectar e ver os resultados, vai ser excelente, vocês vão estar criando de maneira prática. Um simples fato de vocês pedir para a criança sentar na mesa, a mesma criança que é hiperativa, a mesma criança que é verbal ou não verbal, como eu já citei, vocês pedem para ela, colocam ela na mesa ali, vocês não vão colocar a comida no prato dela e deixar ela dizer assim, coma. Não é bem assim. Coloca a sua cadeira próxima dela, coloca o pratinho dela, faça com que ela pegue o arroz, você segurando na mãozinha dela, coloque no prato dela, peça que ela pegue o arroz, a comida ali, coloque no seu prato também, pai. Peça com que a criança, você coloca lá no pratinho da criança uma folhinha de alface, por exemplo, pega a mãozinha da criança, coloca a folhinha de alface no seu prato. Então, vocês vão estar criando diretamente uma conexão e a criança vai se sentir mais confiante, vai ter mais confiança em vocês, porque vocês estão ali para ajudar elas, vocês estão começando a entender, a compreender o mundo delas. Então, esta é a técnica de rapport. Um outro exemplo que eu tenho aqui é de uma menina de 6 aninhos de idade, onde eu utilizo a imaginação para estar se conectando com ela. Eu vi já nos primeiros minutos que quando ela entrou aqui na sala de treinamento, estava passando na TV um seriado do Bob Esponja e vi que ela gostava muito. Então eu fui lá, peguei um brinquedinho, era um carrinho, e eu fingi que, esse aqui é o carrinho do Bob Esponja. E essa menina, ela era não verbal, ou seja, ela não emitia nenhum tipo de som, ela não falava nada, só algumas expressões que ela realizava ali já no começo. Então, daqui a pouco eu fui lá, estava passando na TV lá o Bob Esponja e o Patrick, aí eu peguei 2 objetos ali, isso aqui é o Bob Esponja, isso aqui é o Patrick, agora eles estão brincando, eles vão subir em cima de um caminhãozinho, no carrinho que eu tinha ali, e a criança já começou a olhar, a soltar um sorriso, porque ela compreendeu o que estava passando na televisão, o que estava vindo acontecendo naquele momento, e teve um momento que ela me chamou de rei, ô meu rei. Daí eu chamei para ela, ô minha princesa, e a gente começou, ela deu a mão para mim, a gente começou a andar pela academia, começou a ver as coisas, eu comecei a mostrar para ela, então eu precisei entrar no mundo dela. Eu precisei primeiro se conectar a ela, só que foi bem rápido, porque eu já vi que ela estava vendo algo na TV que chamou a atenção dela, e eu já conhecia os personagens, porque eu já tinha estudado sobre o objetivo dela, sobre a necessidade dela, sobre o que ela gostava, o que ela não gostava, e vi que ela gostava muito desse seriado, já coloquei na TV, e quando ela chegou eu já sabia o nome dos personagens, eu comecei a me conectar com ela através disso, a utilizar a pegar os acessórios, dar nomes, tipo, um carrinho era o carro do Patrick, uma bola era o seu seringuejo, uma caixinha era o Bob Esponja, por exemplo, e a gente começou a fazer as atividades. Então tudo isso foi técnicas de rapport, foi entender a necessidade das crianças e criando essa conexão já de começo. Então tudo isso vocês vão poder estar aplicando na casa de vocês.
criar essa conexão com os filhos de vocês. Pô, se seu filho ele gosta do Bob Esponja ou outro desenho, comece a utilizar o nome dos personagens para vocês se conectarem junto com eles. Quando estiver na mesa, agora vamos almoçar porque o Bob Esponja também está com fome e ele precisa almoçar com vocês. O que o Bob Esponja costuma comer? Ele gosta de comer... Aí vocês começam a inventar. Ele gosta de comer arroz, feijão. Aí, vamos comer arroz e feijão igual o Bob Esponja. Chega na hora do lanchinho. O Patrick gosta de comer geleia, tomar suco e comer um bolo de chocolate. Vamos comer hoje nosso café vai ser igual ao do Patrick. Vamos colocar isso. Hoje a gente vai passear, vamos no shopping, numa igreja, na casa de um parente, por exemplo. Mesmo seu filho não tendo não se destacando tanto na socialização, ele sendo um pouquinho mais fechado, vamos dizer assim, mas você sabe que ele gosta daquele desenho animado, daqueles personagens. Por exemplo, quando vocês forem no shopping, numa igreja, na casa de um parente, por exemplo, então vocês podem utilizar assim. Aí vocês já se antecipam. Chega para o seu filho e diz: filho, hoje de manhã o Bob Esponja foi passear no shopping. Hoje de tarde a gente vai fazer igual o Bob Esponja. A gente vai passear no shopping, a gente vai lá no shopping, porque o Bob Esponja disse que era muito legal. E seu filho ele já acaba vivendo nesse mundo da fantasia, utilizando a imaginação, e ele já acaba interagindo mais com você, aceitando um pouquinho mais, e vai ser muito mais fácil a gente usar essas estratégias. Temos que colocar em prática, não esqueço, isso diariamente. Por exemplo, vamos pegar uma criança que gosta de algum esporte, posso jogar um futebol, um vôlei, você utiliza o nome dos jogadores. Hoje a gente vai jogar futebol igual Cristiano Ronaldo. Eu quero que você chuta forte, porque visse aquele dia na televisão que ele chutou forte, fez um gol. Vamos lá na rua, vamos chutar forte igual Cristiano Ronaldo. Vamos fazer aquela comemoração que ele sempre faz. Vamos pular. Uma criança que gosta, por exemplo, ela gosta de videogame, jogos no celular. Veja que tipo de jogos, analise o nome dos personagens, anote no papelzinho o nome dos personagens na mão para vocês não esquecerem também. Pega ali 3, 4 personagens dos jogos e coloque nas mãos e comece a falar desses jogos, comece a falar a língua. Vocês precisam falar a língua das crianças. É como se fosse assim, a técnica de rapport é como se fosse assim. Por exemplo, vocês gostam de falar de economia, certo? Beleza, você adora falar de economia, ama falar de economia. Se eu vim aqui e falar de religião, por exemplo, vocês vão ficar ali 2 minutinhos comigo, no máximo, e não vão dar muita importância para o que eu estou falando, porque não faz parte do mundo em que vocês vivem, não faz parte daquilo que vocês gostam, e vice-versa também. Então, eu preciso estudar do que vocês gostam. Vocês gostam de economia, tá, beleza. Então, eu, Rodrigo, vou estudar sobre economia, vou começar a pegar informações e tudo mais para estar tendo uma conversa, uma técnica de rapport, criando conexão com vocês, fazendo com que a gente parece que a gente já se conhece há 2, 3, 5, 10 anos. Então isso, geralmente vocês acabam vivenciando isso. Às vezes conversa com uma pessoa estranha e parece que já faz tempo com que ela é amiga de vocês, por exemplo. Então a mesma coisa os seus filhos autistas. Vocês precisam se conectarem com eles. Vocês precisam saberem o mundo que eles estão vivendo, vamos dizer assim, né? Se é o mundo dos jogos ali, eles gostam muito disso, comece a entender um pouquinho mais dos jogos. Por quê? Não adianta vocês remar contra a maré. Vocês têm que estarem conectados com eles, criar essa linguagem, seja verbal, seja não verbal. Se a sua criança gosta de pular, você também vai começar a pular, vai pular com ela. Não peça para ela parar de pular. Pular é legal, é divertido, vai trabalhar a coordenação motora, vai trabalhar o equilíbrio, vários objetivos. Então, quando o seu filho estiver pulando, comece a pular. Coloque algumas cobertas no chão, simulando um trampolim, por exemplo, comece a pular com a criança ali também, porque você vai estar se conectando com ela. Isso vai ser importantíssimo
para vocês estarem cada vez mais junto com seus filhos.